Educação à distância, mudando realidades. Olá, muito prazer, meu nome é Frederico Greco, sou mediador certificado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estamos aqui novamente com a nossa segunda teleaula. Temos aqui conosco a professora Rose, que vai nos auxiliar aí nesse debate, no desenvolvimento desse conhecimento sobre a mediação. Seja bem-vinda. Obrigado, professora Rose. Obrigada, professor, e estamos aí para contribuir. Obrigado. Bom, nós vamos seguir a mesma sistemática da primeira aula. Eu tenho aqui os slides, eu vou ler cada slide, até para facilitar aí para vocês, caso tenha alguma dificuldade na leitura, e depois vou explicar cada um dos slides, ok? Essa é a nossa segunda teleaula, como eu disse. O conteúdo é a mediação de conflitos e seus princípios elementares, e a atuação e habilidades do mediador de conflitos. Os objetivos dessa teleaula 2 são conhecer o conceito de mediação de conflitos, identificar os princípios fundamentais da mediação de conflitos e compreender as habilidades básicas de um mediador de conflitos. Bom, para início de conversa, o conceito de mediação. Então, mediação de conflitos, o conceito é um processo de gestão do conflito que procura transformar antagonismos em convergências, ao mesmo tempo em que trabalha a comunicação dos envolvidos em prol da satisfação das necessidades básicas de todos, mediante a validação dos sentimentos. Pois bem, por esse conceito, nós vemos que o mediador de conflitos, o conselheiro mediador, ele é um gestor do conflito, ou seja, ele vai deixar de ser aquele que, quando o conflito chega ao conselho, de alguma maneira quer abafar o conflito ou já dar uma solução, um encaminhamento para alguma autoridade. Ele, ao contrário disso, vendo que o conflito não contém violência ou crime, o papel dele vai ser de chamar essas pessoas que estão vivenciando esse conflito para dialogar sobre esse conflito, para tentar transformar os antagonismos da situação em convergências. Ao mesmo tempo que ele trabalhará a comunicação, as necessidades de todos e a validação dos sentimentos. Bom, existem alguns princípios básicos que norteiam a mediação de conflitos. Na verdade, são 8 princípios. O primeiro deles é a imparcialidade. O que quer dizer esse princípio? O mediador não deve favorecer apenas um ou alguns dos envolvidos no conflito. Pelo contrário, o mediador deve auxiliar para que todos tenham voz e escutem fatos, sentimentos, necessidades e pedidos uns dos outros. Esse princípio está contido na Lei de Mediação, a Lei Federal 3.140 de 2015. O que quer dizer esse princípio? O mediador, ele não está ali para dizer se tem alguém certo ou errado, para favorecer o interesse de um ou de outro. Na verdade, o papel dele é ser imparcial, ou seja, ele não vai tomar partido, ele não vai estar a favor de um ou outro envolvido. Um outro termo que é usado para explicar esse princípio da imparcialidade é a multiparcialidade, ou seja, ele não vai estar preocupado com uma parte, com um interesse ou outro. Na verdade, ele vai procurar estar harmonizando ou trazendo todos os interesses de todos aqueles que estão participando da mediação para o diálogo, para aquele momento de diálogo. Então é muito importante o conselheiro ter clareza sobre esse princípio da imparcialidade. Ele não está ali para julgar, ele não está ali para decidir, para sugerir, e sim para trazer a família, o adolescente, de modo que eles possam trazer os seus interesses, as suas necessidades. O segundo princípio da mediação é o princípio da isonomia. Ele fala que o mediador deve tratar todos os envolvidos no conflito de maneira igual.
ou seja, destinar o mesmo tempo de fala e de escuta para cada um dos participantes. Então, o mediador, além de ser imparcial, ele precisa ser isonômico, ele precisa tratar todos aqueles envolvidos de maneira igual. Até porque na hora que todos estiverem ali sentados junto com o conselheiro para dialogar sobre um conflito, é importante que ele demonstre que ele não está ali para dar mais tempo de fala para um ou para outro, que um é mais importante do que o outro. É claro que o foco é a proteção integral da criança e do adolescente, mas ele vai precisar de zelar pelo tratamento isonômico, pela igualdade de tempo para um ouvir, para o outro falar, para depois aquele que ouviu falar e ser ouvido, e assim sucessivamente, passando entre todos. O terceiro princípio da mediação é o princípio da oralidade. O que quer dizer esse princípio? O mediador deve se comunicar com os envolvidos no conflito de maneira oral, ou seja, quase todo o tempo da mediação transcorre através do diálogo, da fala e da escuta entre os envolvidos e o mediador. Uma importante regra ligada a esse princípio é a que proíbe interrupções nas falas uns dos outros. Essa é a regrinha de ouro da mediação. Então, o que esse princípio quer dizer da oralidade? Que durante a mediação, a maior parte do tempo, ou quase todo o tempo, as pessoas vão estar dialogando oralmente, uma em frente à outra, falando e ouvindo, né? Não é um procedimento que tem documentos escritos, pedidos escritos, registros escritos, não. Pode até ser trazido algum documento escrito que seja importante ali para aquele diálogo, para aquela situação de conflito da família. Ok, não tem problema, mas o foco é a oralidade, é o diálogo. A maior parte do tempo o procedimento vai transcorrer de maneira oral. E aí a regrinha de ouro da mediação entra quando a gente fala de oralidade, que é o quê? Não interromper a fala do outro. É muito comum em situações de conflito, as emoções se afloram e o outro fala algo e eu não consigo ficar calado. Aquilo que eu escutei, que o outro disse, me toca, me afeta emocionalmente e a minha tendência é interrompê-lo e às vezes elevar o tom de voz, e às vezes até gritar. Isso chega a ser normal em situações de conflito e pode acontecer numa situação de mediação de conflito. O mediador ele deve pactuar esse princípio da oralidade e da não interrupção das falas antes, e caso isso aconteça durante a mediação, ele deve chamar os participantes para prestarem atenção nesse princípio e, se o comportamento continuar de interrupção, pode ser até o caso de suspender a mediação ou até mesmo encerrar a mediação. Mas a gente tem que ver isso sob um prisma pedagógico, educativo. Talvez naquele momento aquela família não está dando conta de se escutar sem se interromper. Mas pode ser que futuramente eles consigam, com o amadurecimento das relações, com esse trabalho de acompanhamento e de mediação que o conselheiro propõe, pode ser que essa família amadureça e consiga ter momentos de diálogo sem interrupções. O quarto princípio da mediação é o princípio da informalidade. O que quer dizer esse princípio? O mediador conduz os momentos de diálogo na mediação de maneira informal. Isto é, a mediação pode ter momentos de encontros entre todos os envolvidos no conflito, que são as sessões conjuntas, e momentos de encontros entre o mediador e apenas um dos envolvidos, que são as sessões individuais. Então, o que quer dizer esse princípio da informalidade? A mediação ela não tem uma forma única na qual ela deve acontecer. A mediação ela pode transcorrer de diversas formas, a depender da situação, a depender do conflito. Quem vai decidir isso? O mediador e os próprios familiares que se propuserem a participar da mediação. Isso é resolvido caso a caso. O que é importante a gente saber? Ou o mediador estará com um, com o outro,
com um membro da família, com outro membro individualmente, ou ele estará reunido com todos. E aí os nomes técnicos, as expressões técnicas para isso são sessões conjuntas e sessões individuais. Quando o mediador está individualmente com um, ele está fazendo uma sessão individual de mediação. Quando ele está reunido com todos, é uma sessão conjunta. E aí tem só um detalhe importante, é que antes da mediação começar, antes de todos ali familiares do adolescente decidirem participar da mediação, quando o conselheiro faz ali os atendimentos individuais e oferece a mediação, esses atendimentos individuais não são chamados sessões individuais. Por quê? Porque a mediação ainda não aconteceu, ela não começou. O mediador ele precisa de escutar o conflito, verificar se é um conflito que não tem violência, relato de violência e crime, oferecer a mediação ser aceita. E aí sim, ela sendo aceita, ela começa por uma sessão conjunta com todos. E aí, no transcorrer dessa sessão conjunta, pode ser necessário que o mediador se encontre individualmente com um e com o outro, às vezes para sanar uma dificuldade na comunicação, uma emoção mais forte. Agora, esses encontros preparatórios individuais, os atendimentos iniciais individuais, eles são chamados de encontros de pré-mediação. São encontros individuais, assim como as sessões individuais, a diferença é que eles acontecem antes da mediação começar, por isso o nome pré-mediação. Então existe essa diferença. Quando o mediador atende individualmente os familiares e a mediação ainda não foi proposta e ele vê que tem uma possibilidade de mediação, esses atendimentos são chamados de pré-mediação, ou seja, são preparatórios para a mediação. Uma vez começada a mediação através da sessão conjunta, a reunião de todos, possíveis atendimentos individuais posteriores são chamados de sessões individuais. Ok? Mas isso transcorre dentro de uma informalidade. Não existe um único meio desse procedimento acontecer. Por isso o princípio da informalidade. O quinto princípio da mediação é o princípio da autonomia da vontade. O que quer dizer esse princípio? O mediador deve respeito máximo ao poder de escolha dos participantes, tanto para poderem escolher livremente se querem ou não participar da mediação, como para decidirem se querem continuar com a mediação e até quando. Então, o princípio da autonomia da vontade quer dizer o seguinte: o conselheiro não pode impor a mediação àquela família. Ele deve oferecer, ele deve convidar. Ele atende uma mãe, um pai, ele deve falar: olha, nós temos aqui um trabalho de acompanhamento de famílias que estão vivenciando essa situação como a sua, eu queria te convidar para participar, é um momento de diálogo, o meu papel aqui vai ser de aproximar vocês para esse diálogo, eu vou tratar todos com igualdade, com imparcialidade. Você aceita? Então, cada componente daquela família vai ter a oportunidade de dizer se quer ou não. Isso é o respeito à autonomia da vontade do indivíduo. Ninguém pode ser obrigado a participar de uma mediação, ninguém pode ser obrigado a dialogar. O diálogo ele só é produtivo quando ele é voluntário, quando as pessoas aceitam ir para uma mesa, para uma sala para dialogar. Então, a autonomia da vontade quer dizer isso. O conselheiro deve oferecer, deve convidar para a mediação. Ele não pode constranger, ele não pode barganhar, falar: olha, vamos fazer isso para não acontecer aquilo, ou é melhor fazer isso do que aquilo outro. Não, em hipótese nenhuma. Ele tem que deixar bem à vontade as pessoas para escolherem se elas querem ou não participar da mediação. E uma vez escolhida a mediação, eles podem desistir. Durante as conversas, que pode acontecer em um encontro, 2, 3, 4, não sei, a depender do assunto, eles podem desistir no curso da mediação. Então, o respeito à autonomia da vontade também diz respeito a encerrar, interromper, desistir da mediação durante o procedimento. Ok? Esse é o quinto princípio.
O sexto princípio é a busca do consenso. O que significa? A mediação visa ao consenso, ou seja, a ação do mediador deve auxiliar os envolvidos no conflito para que eles saiam de um padrão de luta ou de comunicação violenta para um padrão de cooperação em busca de acordos. Então o mediador deve deixar claro esse princípio. Qual que é a finalidade da mediação? É olhar para o futuro, é construir uma cooperação para o futuro, construir uma relação familiar e comunitária mais harmônica. Tudo bem que, às vezes, uma situação de conflito pode requerer que os familiares conversem sobre fatos que aconteceram no passado, mas isso acontecendo, o propósito da mediação é que se olhe depois para o futuro, para construir soluções consensuais, construir mais cooperação e harmonia entre os familiares, mediante a compreensão das necessidades, dos interesses, dos sentimentos que existem ali naquele núcleo familiar e comunitário. Então, esse princípio quer dizer da finalidade da mediação, que é a busca do consenso. O sétimo princípio da mediação é o princípio da boa-fé. O que quer dizer esse princípio? A participação na mediação deve se pautar sempre na boa-fé, ou seja, num padrão de comunicação e interação que seja plenamente confiável ou que procure resgatar a confiança perdida pelo conflito. O que quer dizer a boa-fé? Nós usamos tanto essa palavra, principalmente no meio jurídico, mas o que ela quer dizer? A palavra fé do latim vem de fidens, que significa confiança. Então, o princípio da boa-fé quer dizer as pessoas que estão ali na mediação, elas buscarem ser confiáveis, elas buscarem resgatar uma postura de confiabilidade perante o outro. Tipo assim, você pode confiar em mim. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo honesto, eu vou evitar mentir, eu vou evitar dissimular, ser falso. Por mais que às vezes a relação familiar está desgastada por mentiras, a mediação é esse momento em que eles vão procurar resgatar a confiança perdida, apesar do conflito, apesar do que possa ter acontecido que minou essa confiança mínima, que é tão importante para tecer relações familiares e comunitárias. Então esse princípio quer dizer isso. Vamos resgatar uma confiança, vamos buscar ser confiáveis, vamos buscar essa habilidade da confiabilidade mútua. E o mediador ele pode zelar para que isso aconteça no momento da mediação. Né? Seja através de um voto de confiança, seja através de uma maneira de ouvir que dá credibilidade, que dá confiabilidade para o outro. Né? Então esse é o princípio da boa-fé. E o oitavo princípio e último, que é o do sigilo. O que quer dizer esse princípio? Todos os assuntos conversados durante a mediação devem ser mantidos em segredo entre os participantes da mediação e o mediador. O mediador não pode ser chamado a depor como testemunha e nem o que foi dito na mediação pode ser usado como meio de prova em processos administrativos e ou judiciais. As exceções a esse princípio são: se algum relato de crime ou violência for comunicado durante a mediação, que está no artigo 30 da Lei nº 13.140 de 2015, ou se os envolvidos no conflito chegarem a um acordo pela mediação e quiserem homologar esse acordo por um juiz de direito. Então esse princípio quer dizer o quê, pessoal? O sigilo. A mediação está protegida pelo sigilo. Quando um conselheiro oferece a mediação para um grupo familiar, esse grupo aceita a mediação, ele deve explicar. Tudo que nós conversarmos aqui tem que ser mantido em sigilo entre nós. Nada do que nós conversarmos aqui pode ser usado posteriormente com uma finalidade diferente da ideia do diálogo, da mediação. Por que esse princípio é importante, gente? Para evitar que alguém
de má fé use a mediação com um propósito posterior para colher informações, para depois usar aquelas informações contra a pessoa que as disse ali durante a mediação. E para proteger o próprio mediador. Então, o conselheiro tutelar que atuar como mediador, ele fica protegido, ele não pode ser chamado posteriormente para prestar um depoimento sobre o que foi conversado, o que foi falado na mediação. Ele não é obrigado a depor como testemunha, ele não é obrigado a dizer do que aconteceu ali durante a mediação. Com exceção do acordo. Se houver um acordo e esse acordo, de alguma maneira, ele for se tornar público, aí sim isso pode ser publicizado. E as duas exceções a esse princípio é a questão de algum relato de crime ou violência acontecendo ali naquela relação familiar comunitária. Aí o sigilo pode ser quebrado, isso tem que ser falado antes para aquela família, até mesmo para eles saberem disso. Se aparecer o relato de que alguém praticou um crime, uma violência, um abuso contra outro, a mediação ela é suspendida na hora, ela é interrompida, ela não prossegue e depois pode-se tomar as providências cabíveis para averiguar aquela situação de crime ou violência. E a situação de, se a família quiser levar aquele acordo para o judiciário, para ter uma garantia processual posterior, aí, ok, esse acordo, ao ser levado para o judiciário, pode se tornar público. Com exceção daqueles casos em que há segredo de justiça, que normalmente são os casos do Conselho Tutelar. Então, pessoal, esses 8 princípios são um norte seguro para a prática correta da mediação, tanto para o mediador como para os participantes da mediação. O mediador deve explicar o que é a mediação para os envolvidos no conflito a partir desses 8 princípios. Então, o que a gente precisa entender desses princípios? Esses princípios vão dar segurança para a mediação acontecer. Tanto para o conselheiro fazer a mediação, quanto para as famílias, para os participantes da mediação participarem com segurança. Os 8 princípios, eles dão segurança para a mediação. Então, o mediador, ele ser imparcial, ele mostrar que o propósito dele é ser imparcial. Isso vai trazer segurança para o diálogo. O mediador ser isonômico, mostrar que ele vai agir com isonomia, com igualdade. Isso vai dar segurança para ele enquanto mediador e para quem estiver participando. A questão da oralidade, de não é para trazer documentos escritos para provar X, Y, Z, quem fez o quê, não. É o diálogo, é a oralidade, é um falar e o outro escutar, que a mediação se transcorre dessa maneira. A questão da informalidade, o princípio da informalidade, traz segurança para o mediador e para os participantes. Em que sentido? Olha, pode ser que aqui durante a mediação as emoções se aflorem e a gente precisa fazer uma pausa. E eu, enquanto mediador, vou conversar individualmente com cada familiar. Então a mediação ela é informal. A gente não precisa continuar juntos. Isso traz segurança para o mediador e os participantes. A autonomia da vontade também. Olha, você quer participar da mediação? O mediador convida cada familiar. Ah, você não quer? Ok, então a mediação não irá acontecer. Isso traz segurança para o conselheiro mediador e para os próprios participantes. E até no caso deles aceitarem participar e lá durante a mediação, algum deles se revolta com aquela situação, com o que está sendo dito, com o que ela está escutando. O mediador fala, olha, você que escolheu participar aqui. Em momento algum eu te obriguei a estar aqui. Por que você está reagindo agora? Ele devolve a responsabilidade para a pessoa. Então aquilo traz segurança para ele e para a própria pessoa. O familiar vai pôr a mão na consciência, vai pensar e vai falar, é mesmo. Eu estou aqui porque eu quis. Ele me convidou, ele deixou claro que eu não era obrigado. E eu aceitei estar aqui. Então por que agora eu estou me insurgindo, me rebelando? Então o princípio da autonomia da vontade
ele traz essa segurança. Ah, você quer desistir? Você não quer continuar? Você está achando difícil essa conversa? Está te incomodando? O mediador pergunta, com base no princípio da autonomia da vontade. E o familiar responde, eu acho que eu vou desistir. Vamos deixar isso mais para frente. Eu estou com a cabeça muito quente. Então vai trazer segurança para ele, vai trazer segurança para o mediador. A boa-fé é a mesma coisa. Olha, eu percebo que vocês não estão confiando um no outro, que a confiança está atribulada entre vocês. É verdade, o conflito esgarçou a confiança, pois a mediação quer recuperar essa confiança. Por isso que é importante nós estarmos aqui de boa fé, sem mentiras, sem dissimulações, sem prometer o que não vai fazer, sem fraudes. Então isso vai proteger o mediador, que aquele momento não está sendo usado para propagar mentiras, para perpetuar mentiras, e para os próprios envolvidos, que eles vão poder pôr a mão na consciência e falar, é mesmo, a proposta é que nós sejamos verdadeiros e confiáveis. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou prometendo fazer o que eu não vou fazer? Então o princípio da boa-fé traz essa segurança tanto para o mediador quanto para os participantes. Da mesma maneira o sigilo. Olha, se você oferece a mediação para uma família, a família aceita. E você diz, olha, ela é sigilosa. Tudo que nós conversarmos aqui tem que ficar em segredo. Não pode ser levado para fora daqui. Tem que ficar entre nós. Vocês concordam? E aí a família concorda. Aquilo vai proteger a própria família. Se amanhã ou depois alguém levar aquilo para fora, o mediador tem como trazer aquilo à baila, à conversa e falar, olha, nós não selamos o compromisso do sigilo. Por que você levou esse assunto para fora daqui do nosso meio, entre nós? Isso é uma maneira de responsabilizar quem fez aquilo, de crescer em consciência. Então percebam, os 8 princípios, eles protegem tanto o mediador quanto os participantes, as famílias, os adolescentes. É importante o conselheiro aprender o significado desses 8 princípios. E nós veremos na próxima videoaula que num determinado momento da mediação, o mediador vai explicar a mediação através desses 8 princípios. Quanto mais eu dominar esses princípios, eu sabê-los de cor e saber o significado de cada um deles, saber explicá-los, melhor para a prática da mediação, tanto para o conselheiro, que vai fazer a mediação, como para os participantes. Ok? Então, esses são os 8 princípios básicos da mediação. Eles estão previstos na Lei Federal da Mediação, Lei 3.140 de 2015. Eles são o norte seguro. A gente precisa de saber esses princípios, de cor e salteado, de trás para frente, o significado. Ok? Imparcialidade, isonomia, informalidade, oralidade, autonomia da vontade, busca do consenso, sigilo e boa-fé. Com o tempo a gente vai pegando isso aí. Bom, prosseguindo aqui no nosso conteúdo, agora nós passamos para as habilidades do mediador. O que o mediador precisa saber? A primeira e mais importante habilidade de um mediador é a escuta. Escuta ativa é decodificar a mensagem verbal e não verbal transmitida, identificar a emoção precisa que vem na mensagem e restabelecer o conteúdo emocional para quem se expressou com as mesmas palavras ou com outras palavras. Então vejamos, o que o mediador precisa ser hábil? Durante a mediação, uma vez colocado os 8 princípios da mediação, o que o mediador faz para ele poder ajudar aquela família a se reorganizar em meio ao conflito que ela está vivenciando? A principal habilidade do mediador é a escuta. Um bom mediador escuta bem. Ele desenvolve a habilidade de escutar. Na apostila que eu produzi, e eu penso que foi encaminhada para vocês, e acredito que vocês leram, ou então, se não leram, vão ler futuramente, eu coloquei lá a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, ela traz parâmetros de formação de um mediador. Então, a ideia é que
o mediador ele se forma ao longo do tempo. Eu aprendo a ser mediador com o tempo. Não é da noite para o dia. Nós estamos caminhando nessa formação. Nós demos o primeiro passo, que foi o estudo da apostila. E na própria apostila tem indicação de vários vídeos, que eu espero que vocês vejam, se não viram ainda, que vejam os vídeos. Isso é a etapa inicial da formação do mediador. O segundo passo que nós demos foi a primeira videoaula, que nós conhecemos um pouco sobre a relação da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente da mediação, nós conhecemos um pouco de comunicação não violenta e violenta e um pouco de teoria do conflito. O terceiro passo está sendo dado hoje, com a explicação dos princípios da mediação e agora as habilidades da mediação. E possivelmente nós continuaremos na próxima aula e eu espero que essa capacitação continue. Por quê? Porque o mediador ele aprende a escutar com o tempo. A resolução 125 do CNJ, ela estipula uma carga horária mínima para essa formação continuada. Inclusive, passa pela observação de outros mediadores, né? Então, essa escuta aqui que o mediador precisa ter, ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Agora, essa escuta não é uma escuta qualquer. Não é a escuta que eu faço no meu atendimento normal enquanto conselheiro, ou uma escuta que eu tenho com amigos em algum outro lugar. Não, é uma escuta ativa. Por que ela é ativa? Porque ela procura identificar, decodificar a mensagem verbal, a emoção que está nessa mensagem, qual que é o sentimento que essa pessoa está trazendo, e o mediador devolve esse conteúdo emocional, esse sentimento para quem está ali sendo ouvido, escutado, para ele confirmar se é aquele sentimento mesmo que ele está ou não, e assim o mediador e ele poderem aprofundar na compreensão do conflito. Então, a principal habilidade do mediador é a escutativa. Aqui nós temos alguns exemplos de escutativa. Fulano, você está me dizendo que está desmotivado para frequentar a escola porque não sabe como aqueles ensinamentos dos professores podem melhorar a sua vida? Isso aí o mediador diz após escutar o adolescente, né? Um outro exemplo, mãe, me parece que a senhora está muito preocupada com o futuro da sua filha que tem apenas 14 anos e está grávida. Então esses são exemplos de escutativa. O mediador escuta a mensagem verbal falada pelo familiar, decodifica essa mensagem procurando destacar o conteúdo emocional, devolve para a pessoa com as mesmas palavras que ela disse ou com outras palavras. Quais são as funções da escutativa? Então temos aqui, funções emocionais da escutativa. Primeiro, garante a quem está falando que está sendo ouvido. Então a pessoa tem certeza que ela está sendo ouvida. 2, permite a quem está falando e a quem está ouvindo averiguar se o significado preciso da mensagem foi entendido. Se eu realmente entendi o que você falou. 3, demonstra aceitação da expressão das emoções, que é a validação dos sentimentos. 4, permite explorar mais a fundo as emoções e as motivações ou necessidades de quem está falando. E 5, permite a liberação da tensão do conflito vivenciado. Então, a escutativa ela tem essas 5 funções. Garante a pessoa que ela está sendo ouvida, averigua o significado preciso da mensagem, demonstra aceitação pela expressão dos sentimentos, das emoções, explora mais a fundo essas emoções, essas necessidades e libera a tensão do conflito. Eu não sei se vocês já foram escutados ativamente, mas é muito bom quando alguém te escuta de maneira ativa e não reativa. Porque normalmente a nossa escuta é reativa, né? A gente reage ao que o outro disse. A escutativa não é uma reação. A escutativa ela busca aprofundar naquilo que foi falado, tanto em termos emocionais, quanto no que está na raiz, na causa daquilo que foi falado.
Então, é uma prática imprescindível para tecer relações mais saudáveis. Seguindo aqui nas habilidades do mediador, existem 2 tipos de pergunta que o mediador normalmente usa numa mediação. Então nós temos perguntas abertas ou de aprofundamento, que visam obter uma grande quantidade e qualidade de informações sobre o conflito vivenciado. Exemplo, conte-me o que tem vivenciado ou o que tem te preocupado nessa situação com o seu filho e neto. Essa é uma pergunta aberta, para a pessoa liberar um grande fluxo de informação. E as perguntas fechadas ou de esclarecimento, que visam obter uma resposta do tipo sim ou não. Exemplo, você estava com ele naquele dia que faltou à escola? Sim, estava. Ou não, não estava. O mediador deve fazer mais perguntas abertas no início da mediação e mais perguntas fechadas ao final. Por quê? No início, ele está ali para entender o conflito, para compreender todas as nuances. Então, é mais apropriado que se faça perguntas abertas. Mas, para o final, depois de algumas horas de diálogo, alguns encontros, aí as perguntas fechadas podem ser mais apropriadas. Uma coisa importante é o mediador, o conselheiro mediador, não se colocar como quem está interrogando, como um interrogatório. As perguntas elas têm que ter uma cadência, uma pausa. Não pode ser uma pergunta atrás da outra, aquele monte de perguntas. Não. Até porque ninguém consegue desenvolver a escutativa perguntando demais. Eu preciso assimilar o que eu escutei ali, para eu tentar devolver para a pessoa, para ver se eu entendi a pessoa. Eu não posso sair fazendo uma pergunta atrás da outra. Gente, escutar é uma habilidade muito difícil. Eu acho que é até mais difícil do que falar. Demora tempo para a gente aprofundar a nossa escuta. Mas o caminho é esse. A gente saber do que se trata e praticar. Seguindo aqui nas habilidades do mediador, nós temos o que é chamado de reafirmação. O que é isso? O mediador ouve e repete nas próprias palavras de quem disse. Então, um exemplo, o adolescente diz: minha mãe está sempre nervosa, gritando comigo sem paciência. O mediador reafirma: você está me dizendo que sua mãe grita e é impaciente com você? Ou seja, ele repete com as mesmas palavras, isso é a reafirmação. Uma outra habilidade é a paráfrase ou reenquadre. O mediador ouve e repete com palavras diferentes de quem disse. Exemplo, o pai diz: minha filha não me escuta, faz apenas o que quer. Da última vez ficou 3 noites sem dormir em casa. O mediador parafraseia: você está me dizendo que não tem diálogo com sua filha e que a vontade dela precisa prevalecer a ponto de ficar um bom período fora de casa? Então veja bem, o mediador repetiu através de uma escutativa o que ele compreendeu do que foi dito por esse pai com as palavras dele, do próprio mediador. Isso é a paráfrase, ou reenquadre. Quando ele repete com as mesmas palavras, aí é a reafirmação. As duas são importantes, as duas habilidades são importantes, sempre pensando no propósito da escutativa, decodificar uma mensagem, restabelecer o conteúdo emocional e devolver para a pessoa, para ela dizer se ela foi entendida ou não. Uma outra habilidade que nós temos é a expansão. O mediador amplia a mensagem ouvida e verifica se sua percepção foi precisa. Exemplo, a mãe diz: o namorado da minha filha não tem juízo nenhum para cuidar do bebê. Ele não quer saber de escola, não trabalha, não faz nada. O mediador expande o que ele acabou de ouvir. Você está me dizendo que o pai do seu neto não tem um histórico de estudo e trabalho e que não tem boas perspectivas de que vai encontrar um caminho de responsabilização pela própria vida e pela vida do seu neto? Então, essa habilidade de expansão, ela também está dentro da perspectiva da escutativa, mas diferentemente da reafirmação e do reenquadre, o mediador, ao ouvir
o relato, a narrativa, o desabafo, ele procura ampliar a compreensão, ampliar o que foi falado, sem inventar, claro, ele vai expandir procurando compreender a situação de quem está falando. Né? E ele precisa desenvolver essa habilidade. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, de expandir uma mensagem que foi falada. Alguém fala algo em poucas palavras e eu falo, deixa eu ver se eu te entendi. E aí eu repito o que aquela pessoa falou com outras palavras, com muito mais palavras, mas com o mesmo significado. E aí eu verifico se foi precisa a minha percepção. Ser mediador é esse exercício, de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar entender os sentimentos, as necessidades, o que o outro está vivenciando. Bom, seguindo aqui, além da expansão, nós temos a habilidade de ordenação. Essa habilidade, o mediador ajuda a ordenar as ideias ou questões numa ordem ou sequência qualquer. Exemplo, a adolescente diz, quero sair, me divertir, e por isso preciso mentir para minha mãe, falando que vou para a casa de uma amiga estudar, quando na verdade eu quero ir para a balada ou para a festa. O mediador ordena, você está me dizendo que, em primeiro lugar, existe uma perda de confiança na relação entre você e sua mãe? E que uma questão que está ligada a isso é que sua mãe não reconhece a importância de você sair e se divertir? Veja bem, nessa habilidade, o mediador escutou ativamente o que foi falado e procurou distinguir assuntos diferentes na mesma mensagem. E ordenou, ele deu uma ordem que ele entendeu na hora que deveria ser de prioridade. Essa questão da confiança talvez venha em primeiro lugar, é a principal, e em segundo lugar vem essa questão de você querer sair, se divertir e sua mãe proibir. É isso mesmo? Então essa é a habilidade de ordenação. Ele ouve, escuta ativamente, devolve, distinguindo determinadas questões e colocando em ordem, uma ordem de prioridade ou de importância de uma questão à outra. O mediador precisa acertar toda vez que ele escuta ativamente para fazer qualquer dessas habilidades? Não, nem vai acertar. É muito difícil. Talvez um mediador experiente, com 30, 40 anos de exercício de mediação, de atividade mediadora, pode ser que ele consiga diminuir quase a zero os seus erros de percepção. Mas é muito difícil. Então, a gente não precisa se preocupar em acertar sempre. Quando eu me disponho a ser um mediador, a escutar ativamente, a usar alguma dessas habilidades, seja de reafirmação, paráfrase, expansão, ordenação, o mais importante é eu fazer esse exercício, eu pedir para a pessoa me dizer se minha percepção está adequada ou não. Se não estiver, a pessoa vai falar de novo e eu repito a escutativa. E aí eu vou ter a chance de aprimorar o que eu escutei. Seguindo aqui, uma outra habilidade que nós temos é a do agrupamento. O que é isso? O mediador ajuda a identificar as questões e agrupá-las em assuntos comuns. Exemplo, a mãe diz, não confio mais nela, ela mente o tempo todo, está indo para a balada sem me contar, e mal ela sabe que a vizinha está grávida de um namorado de balada, da festa. O mediador agrupa. Você está me dizendo que existe uma questão de desconfiança entre você e a sua filha, além de outra preocupação ligada a riscos de uma gravidez precoce? Então, essa habilidade de agrupamento, diferentemente da anterior, de ordenação, ela não está preocupada de colocar uma primeiro e uma segundo. Essa aqui, ela só separa as questões. Para encerrar, nós estamos quase encerrando, uma outra habilidade é a do sumário. O mediador resume a mensagem ouvida e verifica se a sua percepção foi precisa. Exemplo,
A mãe diz: o que mais me preocupa é que ela não gosta de fazer nada. O que ela vai ser na vida? A diretora me chama praticamente toda semana por algum problema envolvendo ela na escola. Ela chegou a me dizer que acha uma perda de tempo ter que ir na escola, que prefere trabalhar numa loja de roupa perto de casa, mas que só no ano que vem. O mediador sumariza: a senhora está preocupada porque o que sua filha está fazendo hoje pode refletir no futuro ruim para ela e para você? Então, essa habilidade do sumário é o contrário da expansão. A expansão, a pessoa fala, o mediador procura expandir, aumentar, sem inventar, sempre tentando entender a percepção. Essa aí, o mediador, ele resume, ele sumariza o que foi falado, mas sempre procurando usar a escutativa e captar o real significado da pessoa. Bom, essas são as principais habilidades que um mediador precisa desenvolver. Como eu disse, é com o tempo que a gente aprende a ser mediador. Eu acho que nós estamos no início dessa caminhada e a tendência é que com o tempo a gente aprimore essas habilidades. Agora nós vamos encerrar essa videoaula e vamos para a nossa atividade de percurso. Dentre 20 minutos aproximadamente, nós estaremos de volta para corrigir e para comentar aí essa atividade, ok? Bom proveito para vocês, obrigado. Olá, estamos de volta após esse período aí para a realização das atividades. Eu vou, primeiramente, antes de juntamente aqui com a professora Rose, ler as respostas que vocês deram para a atividade, eu vou dar as respostas que eu considero adequadas. Essa é uma atividade um pouco mais subjetiva, um pouco mais difícil, mais polêmica, porque depende de cada caso, mas vamos seguir nessa metodologia. Eu darei as respostas e depois nós vamos ler aqui as respostas dadas por alguns de vocês e vamos procurar comentar essas respostas, ok? Bom, então a atividade consiste em analisar 2 casos exemplificativos de conflitos que podem chegar até o conselho tutelar e como que o conselheiro poderia analisar esses casos à luz da mediação de conflitos, ok? Então, o primeiro caso é: adolescente Regina, é um nome fictício, não quer frequentar a escola, falta muito e fica na rua, já fugiu de casa e permaneceu por 5 dias desaparecida, postando fotos no Facebook que estava num baile funk. A mãe chega a bater na filha no sentido de corrigir a adolescente. A mãe reclama que o ex-marido tira a autoridade dela enquanto mãe. Percebe-se que falta diálogo entre os membros da família e um acordo entre os pais sobre a criação, cuidado e educação da filha. A adolescente verbaliza que não tem projeto de vida e que quer morar com o pai. Contudo, o pai e a mãe, apesar de separados, moram no mesmo lote. Perguntas. Esse caso poderia ser mediado pelo conselho tutelar? Bom, gente, esse caso ele poderia ser mediado a depender do que seria a mãe bater na filha. Às vezes, o bater a gente sabe como que é, né? A gente sabe que a legislação proíbe o castigo físico, mas às vezes é um bater tão irrisório, tão ínfimo, que pode ser possível que seja feita uma mediação em situação como essa. Porém, dependendo desse bater, se consistir mesmo no castigo físico, aí a princípio ficaria inviabilizada. Mas vamos pensar que seria possível.
A outra pergunta é no caso de ser possível, né? Então vamos pensar. Então, quem seria importante participar da mediação deste caso? Então nós vemos aqui pelo relato os três, pai, mãe e filha, esses três são essenciais. Possivelmente outras pessoas da família ampliada, um avô, uma avó, um tio, uma tia, irmãos, dependendo ali, às vezes tios, primos, isso vai depender de cada caso e das características da família. Mas é bom incluir outras pessoas que não aqueles diretamente envolvidos no conflito. Então, quem poderia, a princípio, os três e uma análise maior de outras pessoas da família. Quais seriam os possíveis sentimentos e necessidades de cada membro da família e como esses poderiam ser compatibilizados? Bom, pelo relato do caso, possivelmente há uma preocupação desses pais com relação ao comportamento da filha, que esse comportamento pode trazer prejuízos e danos para essa filha. Talvez uma gravidez indesejada, talvez um envolvimento com droga, às vezes até com a criminalidade, talvez um desinteresse progressivo pelo estudo, pelo trabalho. Então, possivelmente essas poderiam ser necessidades aí desses pais. E essa filha? Talvez ela tenha alguma necessidade mais de cunho subjetivo que a está desmotivando para se interessar por uma vida mais responsável. Talvez entender a necessidade dessa filha implicaria escutá-la um pouco mais. Pelo relato do conflito, a princípio parece que ela está muito desmotivada, não vê sentido na escola, quer apenas sair, se divertir, né? Talvez alguma coisa ligada ao pertencimento, à questão afetiva dessa família, não se pertencer a essa família, e isso está levando ela a querer pertencer a outros grupos sociais, de amigos, mas a princípio alguma coisa nesse sentido. Quais seriam as habilidades que o mediador poderia usar nesse atendimento e para quê? Aí é um exercício de pensar na escutativa e todos aqueles desdobramentos da escutativa que nós vimos. Paráfrase, reafirmação, expansão, sumário, enfim, né? Essa aqui é uma pergunta mais objetiva. O caso 2, a adolescente Marcela, nome fictício, procurou o conselho tutelar junto com o namorado Kaique, nome fictício, para relatar que sua mãe estava trancando a mesma em casa. Havia tirado seu celular para que ela não tivesse contato com o namorado. Marcela e Kaique possuem uma filha de 2 meses, Ana Luísa, é um nome fictício. A mãe de Marcela, Maria Helena, nome fictício, permitia que Kaique visitasse a bebê aos sábados, sem a presença da Marcela. Quando Kaique perguntava por Marcela, Maria Helena dizia que estava dormindo, mas a adolescente estava trancada no quarto. No último final de semana, Marcela conseguiu pegar o celular da avó, que foi visitar a filha, e telefonou para Kaique, marcando para ele buscá-la às 7 horas da manhã, para fugirem de casa. A adolescente não quer voltar para a casa da mãe, está sem documentos e sem roupas. Pegou apenas umas roupas para o bebê. Os pais de Kaique estiveram no conselho tutelar e disseram que irão cuidar do bebê. Então vamos analisar esse caso com as mesmas perguntas. Esse caso poderia ser mediado pelo conselho tutelar? A depender do que é esse ato da mãe trancar a filha, sim. Porque se é uma atitude que a mãe está tendo ali que não está gerando maiores violências para a filha, se é uma coisa esporádica ou só para evitar o contato dela quando o pai do bebê vai até a residência dela, ok, eu creio que é possível sim. Agora, se esse trancar implica até numa conduta criminal, se esse trancar está resultando em violência à integridade psicológica da adolescente, aí talvez não seja um caso para ser mediado. Isso teria que analisar caso a caso, tá, gente? Mas vamos supor que sim, que esse trancar é uma coisa esporádica, rápida, apenas para evitar o contato
da filha com o namorado. Então vamos supor que o conselheiro decida oferecer a mediação para essa família. Quem seria importante participar da mediação neste caso? Bom, aqui no mínimo, a mãe, a filha, o namorado e os pais do namorado que estão presentes, inclusive se prontificando a cuidar do bebê. Então, no mínimo esses. Talvez outras pessoas de uma família extensa, avô, avó, tio, tia. Aí vai depender da configuração e da proximidade que esses familiares têm com os principais. Quais seriam os possíveis sentimentos e necessidades de cada membro da família? E como esses poderiam ser compatibilizados? Bom, a mãe da Marcela, ela tem talvez alguma necessidade relacionada com a segurança da filha, o bem-estar, o futuro da filha nessa relação com esse namorado. Ela talvez veja algo de perigoso nessa relação, a gente não sabe bem o que é, mas ela está impedindo ou não permitindo que essa relação continue. Não sei se é uma preocupação econômica, não sei se é uma complicação de outra ordem até, sei lá, racial ou um outro fator que faz com que ela se oponha a esse relacionamento, né? Mas o fato é que ela tem uma preocupação com o futuro dessa relação, ela tem uma necessidade ligada a isso. Já a filha e o namorado, por sua vez, parece que se gostam, que eles têm uma necessidade de manter a relação, apesar do momento conturbado com o bebê, né? Talvez essa seja uma necessidade aí de ambos. E os pais do rapaz, parece que eles têm uma preocupação exclusiva com o bebê e talvez eles vejam de maneira positiva essa relação entre o filho e a namorada. A princípio, essas poderiam ser as necessidades. As habilidades, as mesmas do caso anterior. Bom, agora, professora Rose, eu quero escutar algumas respostas e comentá-las. Se você puder ler para nós, por favor. Então, nós temos aqui a resposta do Polo de Barra do Corda, né, no Maranhão. O primeiro caso, eles colocam: o primeiro passo em casos semelhantes, aliás, além do mencionado diagnóstico técnico interdisciplinar da situação em que o adolescente e sua família encontram, é conquistar a confiança do adolescente e fazer com que ela se sinta efetivamente contemplada, acolhida, não criticada e não reprimida. Essa é a resposta do primeiro caso. Excelente resposta. Deixa eu comentar, professora. Essa resposta aí traduz exatamente o que um conselheiro mediador deve fazer. Nós veremos na nossa próxima videoaula que o mediador ele precisa estabelecer essa relação de confiança com os atendidos. Então, quando ele acolhe, quando ele não julga, quando ele escuta, com o tempo, ele vai conquistar essa confiança, que é o primeiro passo para uma possível mediação futura. Então, achei excelente a resposta aí do pessoal do grupo. Do Maranhão. Do Maranhão. O segundo caso, trabalhar com a comunicação desenvolvida, chamar as pessoas detentoras do conflito para intermediar. Não existe solução mágica, tem que haver a colaboração de toda a rede de proteção. Excelente, também foi dentro dessa linha, né, de uma atuação mediadora mesmo, de preocupar-se com a comunicação dos envolvidos no conflito. Muito bom, parabéns aí o pessoal do Maranhão, eu acredito que vocês estão desenvolvendo esse perfil mediador, né, que é tão importante para a função do conselheiro. Tem umas questões que é importante a gente esclarecer, umas perguntas dos nossos colegas do Acre, do Amapá, de Macapá também, né, que a gente precisa esclarecer nessa questão de mediação, tá? O Polo de Rio Branco, eles dizem assim: temos uma grande dúvida. É atribuição do conselheiro tutelar fazer a mediação de conflitos? Aqui em Rio Branco fizemos uma discussão e foram levantadas várias situações atendidas pelos conselheiros
muito similares à situação relatada na atividade. Aí o pessoal do Polo de Macapá também disse, essa pergunta também foi formulada pelos cursistas aqui de Macapá. Então, aí vamos conversar sobre isso. Pessoal de Rio Branco e Macapá. Não existe uma determinação legal expressa, específica, dizendo que o conselheiro tutelar deve aplicar a mediação de conflitos em tais e tais situações. Não existe. Nenhuma legislação no ECA, nenhuma outra legislação existe isso. Se eu não me engano, na lei do SINASE nós temos, mas aí para o caso do adolescente que a ele já foi aplicada uma medida e ele está cumprindo essa medida, na execução da medida, aí sim nós temos dispositivos normativos específicos fazendo isso, não para o conselheiro, né, para outros agentes, aí, outros atores. No caso do conselheiro, o que eu vejo que é possível é nós encaixarmos a mediação como uma medida de proteção do artigo 101, inciso 2. Como nós vimos na videoaula 1, lá diz que o conselheiro pode acompanhar determinados casos ali que requeiram esse acompanhamento, para orientar, para acompanhar a família, né? Então, eu entendo que é possível sim, com base nesse inciso 2 do artigo 101, que fala que o conselheiro pode orientar, dar apoio e acompanhar temporariamente a família. Está lá expresso no artigo 101, inciso 2 do ECA. Então, é uma questão de interpretação. Eu entendo que caberia a prática da mediação de conflitos com base no artigo 101, inciso 2 do ECA. Ok? Mas não existe uma norma específica dizendo que o conselheiro deve mediar. Contribuindo com a sua fala, é importante nós esclarecermos que de fato não há uma determinação, uma atribuição do conselheiro ser o mediador. Mas é mais uma ferramenta né, que o conselheiro dispõe para que faça um atendimento, para que aquele caso, que muitas das vezes é um caso simples, não chegue numa judicialização, não chegue num atendimento mais avançado e que na realidade poderia ser resolvido ali em conversação com a família. E eu acredito que todos vocês já devem ter passado por situações parecidas, como os colegas aqui do Acre estão falando. Chega ali uma mãe dizendo que não aguenta mais o filho. Uma coisa que é bem comum, chega uma mãe ali, o filho tem 6 anos de idade, vou colocar criancinha, não aguento mais o meu filho, trouxe aqui, vou entregar ele para o conselho tutelar. Você, conselheiro, que já foi capacitado aqui no Instituto, né, pela Escola de Conselhos da Amazônia Legal, pelo professor Frederico, epa, peraí, eu consigo aplicar aquela metodologia que eu aprendi nesse momento. Eu vou chamar a mãe, eu vou chamar o pai, eu vou chamar a avó e nós vamos conversar, né? Porque assim, eu, quanto conselheiro tutelar, eu não vou só ouvir e encaminhar, porque eu não sou uma máquina de xerox, coloca ali e vai copiando, né? Então, eu tenho que ouvir, processar aquela informação, aquela denúncia, e aí eu posso aplicar dentro do meu atendimento o que está sendo explicado e entendido aqui como mediação de conflitos. Então, isso é perfeitamente possível estar fazendo. A partir, como o professor falou, a partir do momento que eu já preciso fazer uma requisição de serviço, aí já não é mais comigo. Depois que eu entendi todo como se processa a família, aí eu encaminho para o serviço para atendimento. Perfeito. Achei que você foi muito feliz nos seus comentários, professora Rose. Se o conselheiro consegue identificar que um conflito é possível, é adequado
para a mediação e ele desenvolve a mediação a partir dessa metodologia que nós estamos estudando, talvez aquele caso vai evitar uma situação até mais grave para aquele adolescente, para aquela família. A retomada desse diálogo, essa compreensão mútua, o apoio que pode ser construído ali naquele contexto familiar e comunitário pode evitar um ato infracional futuramente, pode evitar uma judicialização de um conflito futuramente. Então, isso vai da sensibilidade do conselheiro e eu acho que é plenamente possível aplicar aí com base no artigo 101, inciso 2 do ECA. Mais alguma questão? Tem os colegas aqui de Marabá que eles colocam, esse apoio é na requisição do serviço, o atendimento é feito pela rede e não pelo conselho tutelar. Então, assim, já me antecipando a fala do professor, se ele me permite, na realidade você, conselheiro tutelar, quando dentro da situação, aplicar algumas das metodologias aqui apresentadas da mediação de conflito, você não vai estar fazendo o atendimento que a rede faz. Você vai estar fazendo o seu atendimento quanto garantidor de direito e para você também encaminhar para a rede, você precisa ouvir a história, você precisa ouvir a mãe, já está fazendo uma prática de mediação aí, né, um pouco sem perceber. Você vai ouvir a mãe, você vai ouvir o pai, você vai ouvir o tio e aí a partir daí fazer o encaminhamento. Seria nesse sentido. Sim, o encaminhamento eu entendo que não impede que o conselheiro trabalhe, acompanhe essa família ali através da mediação, né? Mas uma vez encaminhado para um serviço, né, de um outro ator aí da rede, aí não é o papel do conselheiro e sim aquela finalidade ali do serviço, né? Tem mais alguma questão? Tem uma pergunta aqui da Isabel e ela diz assim, qual medida pode ser adotada se no atendimento houver indícios de violação de direito antes da pré-mediação de Macapá? No caso da pessoa não querer prejudicar o outro. Qual medida que pode ser adotada se houver indício de violação de direito? De violação de direito. Olha, aí vai ter que ser analisado qual que é a violação que está sendo trazida, né? Eu acredito que não foge das medidas específicas que existem no ECA, que já é o alvo principal do conselheiro, né? Ele tem que analisar o nível dessa violação, o grau dessa violação, se é possível ele trabalhar a mediação com aquela família ou não, ou se aquilo é de uma outra instância, de uma outra autoridade, se vai requerer uma atuação do CRAS, até mesmo de órgãos mais ligados ao judiciário, outras instâncias aí que vão caminhar para a judicialização do conflito do caso, né? Mas qualquer das medidas previstas aí no ECA, a depender da violação. E ela coloca aqui na questão de não prejudicar o outro, né? Então, em nenhuma das medidas aplicadas que o Conselho aplica, ela não vai prejudicar o outro, né? Muito pelo contrário, a intenção é que a criança e o adolescente esteja garantidos, seus direitos estejam protegidos, e isso tem que ser passível em qualquer tipo das medidas que é aplicada. E aí, como o professor falou, eu tenho que saber qual é a violação, né? Então, se for um crime, eu também não vou chamar todo mundo para conversar, porque não compete ao conselho fazer a investigação de crime. Então, vou encaminhar para a polícia, para quem é de direito. Se for outro tipo de violação na área da educação, vou requisitar o serviço ali da educação. Mas, primeiro, e a gente pode pegar isso, professor, da mediação, que é a escuta. Então, o conselheiro tutelar precisa desenvolver o mecanismo da escuta, porque a partir dali que toda a vida daquele adolescente vai ser mexida, vai ser transformada, as medidas vão ser aplicadas de maneira correta. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a ouvir. Perfeito. E a qualidade
do trabalho do conselheiro vai depender da profundidade da sua escuta. Quanto melhor ele escutar, possivelmente mais bem executado vai ser o trabalho do conselheiro, né? E essa escuta bem executada passa pela escuta ativa, por uma escuta que não julga tão rápido, por uma escuta que tenta entender as necessidades, os sentimentos da criança, do adolescente, mas também da família de um modo geral, né? Porque às vezes o trabalho é feito com não tanto cuidado e aí o resultado não vai ser aquele que nós gostaríamos, né? Não vai ter o efeito desejado. Tem mais alguma questão que os grupos mandaram? Temos aqui, deixa eu ver, do IFAM, né, do Amazonas, Zona Leste. O primeiro caso, ter um acolhimento tanto do Conselho Tutelar quanto da família, pois a adolescente se sentirá mais segura e amada. Com o tempo, os pensamentos de que não tem projeto de vida cairá no esquecimento. No segundo caso, o Conselho Tutelar deve dar apoio à família, pois a mãe da adolescente está agindo de forma errada ao impedir o contato e a participação do adolescente na visita de Kaique. Veja bem, pessoal, essa resposta aí também da onde? De Manaus. De Manaus, ela está dentro dessa perspectiva mediadora mesmo, desse perfil mediador. O que a gente precisa de entender é o seguinte: no relato do conflito pode vir sempre algum nível de violação de algum direito? Pode ser que sim. Junto com o conflito familiar, tem uma questão ligada à educação? Pode ser que sim. Né? Dependendo dessa violação, vai ser exigido o conselheiro acionar a escola onde o adolescente estuda? Sim. Mas nada impede que, paralelamente ou concomitantemente, o conselheiro faça a mediação. Às vezes até com a participação da escola, de pessoas da escola, da direção, professores. Então, uma coisa que nós temos que entender é que a mediação ela pode ser feita conjuntamente com outras medidas de proteção. Se o conselheiro aplicar alguma outra medida, ainda assim ele pode fazer a mediação de conflitos, né? E às vezes com outros parceiros da rede de proteção em prol da garantia e da efetividade desses direitos da criança e do adolescente. Ok? Ok. Tem uma questão aqui que é interessante a gente também discutir. Geralmente, a mediação é da Isabel. Geralmente, a mediação é muito utilizada por juízes arbitrários, devido à falta de domínio do conselheiro para atuar na mediação. Será que há legalidade para atuar nesse trabalho de mediação? Subiu de novo. Nós não nos sentimos seguros para atuar. Também ali do polo de Macapá. Então, pessoal de Macapá, é o que eu disse sobre a necessidade de uma formação continuada. Quando eu citei a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é um documento importante da gente entender, fazer a leitura, foi nesse sentido. Lá se estipula uma formação adequada para o mediador. É uma caminhada longa, né? Eu acredito que nós começamos a fazer essa caminhada aqui através desse módulo, dessa disciplina de mediação. É importante que o conselheiro se sinta seguro, minimamente seguro para fazer uma mediação. Ele não pode reunir a família de qualquer maneira. Ele precisa de entender a dinâmica, os princípios da mediação, as fases, as habilidades, ter minimamente essas habilidades de escutativa, né? Então eu concordo com a colocação. A mediação ela é mais usada na área jurídica, sim, por operadores do direito, sim, às vezes até juízes fazem, sim, mas nada impede o conselheiro de adquirir essa habilidade mediadora. É uma construção, é uma habilidade a ser aprendida com o tempo, e que eu entendo que pode facilitar, auxiliar muito o trabalho do conselheiro.
Exatamente. Tem mais alguns colegas que estão postando a atividade. Tem algum mais curto aí que dê pra gente comentar? Deixa eu ver isso aqui. Tem uma pergunta aqui, de Maués, também do Amazonas. Quando uma adolescente chega ao conselho para os conselheiros contando um fato que não é verdade, só para se sentir livre para ficar na rua, qual atitude o conselheiro tem que tomar? Raimundo José. Então, Raimundo José de Maués, veja bem, eu acho que esse problema só vai ser resolvido se o conselheiro conseguir estabelecer uma relação de confiança com essa adolescente atendida, de modo que ela se abra e diga qual que é a sua real necessidade, que está inclusive motivando ela a mentir, né? Isso vai depender da qualidade de escuta. Aí a gente volta de novo no que a professora Rose falou. Se um conselheiro aprende as habilidades de um mediador, de escutativa, de comunicação não violenta, isso vai facilitar muito o trabalho dele, né? Porque essa adolescente, apenas confiando na escuta do conselheiro ou da conselheira, é que possivelmente vai dizer o real motivo, ou vai dar indícios desse real motivo. E aí sim, com base nessas informações escolhidas a partir dessa escuta qualificada, o conselheiro vai conseguir tomar as melhores decisões e dar os melhores encaminhamentos, né? Exatamente. Nesse caso concreto, foi interessante o colega ter trazido isso daí. Nesse caso aqui, o conselheiro que fizer o atendimento, inconscientemente ele vai aplicar algum dos métodos na mediação de conflito. Porque adolescente aqui diz que ele vai chegar falando uma coisa que não é verdade. Estamos encerrando que não é verdade. Então, o que o conselheiro vai fazer a primeira coisa? Vai chamar a mãe e vai chamar o pai para conversar e saber o que de fato está acontecendo. Então, já é uma tática, uma estratégia da mediação de conflitos. Mas aproveitando a minha fala, que já acabou o nosso tempo... Para encerrar, eu quero mandar um abraço bem grandão e agradecer para todos os nossos cursistas aí, aqui do estado de Rondônia, do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Tocantins, Roraima, Amapá e Mato Grosso, que esteve conosco até agora, né? São guerreiros aí, amanhã tem mais e... Vamos lá, vamos fazer com que as nossas crianças e adolescentes sejam com seus direitos garantidos todos os dias. É isso aí, muito obrigado também, faço das palavras da professora Rose as minhas e até a próxima aí, se Deus quiser. Educação à distância, mudando realidades.